Sabe que os jovens hoje em dia, pela carga de informação, por rede social, por tudo, mesmo o jovem estando dentro da igreja, a gente sabe que foge do nosso controle quando está na escola. Não tem jeito. Tem filho de crente que na igreja é crente, mas na escola não é crente. Entendeu? Então essa parte de capelania escolar é fundamental, porque vamos trabalhar justamente com esses jovens que vão ter acesso, vai falar a língua dos jovens e vão, através dele, trazer esse pessoal para perto e falar de Jesus e mostrar o caminho. Amém? Amém. Quem não está com a apostila pode juntar a primeira aula, quem está com a apostila, para não ficar aí perdido. Eu estou aqui no celular. Pode ser no celular. Anota no caderno. Página 3. A capelania e fundamentos bíblicos e teológico e base. Capelania, cargo, dignidade ou benefício de capelão. Em quem crê? Crê que a medicina e a fé cristã caminham sempre juntos. Isso aqui é um ponto que eu vou pedir para vocês anotar. Porque, como é que funciona? A gente crê na cura, crê no milagre, mas tem a medicina, amém ou não amém? Amém? Então a gente nunca pode chegar num hospital e encontra o que o médico está falando, a gente tem que trabalhar em conjunto. Não podemos debater com o médico, porque eu sei que Jesus é capaz de curar e libertar, mas eu sei que o médico, ele estudou, ele é capacitado, vai ter coisas que ele vai resolver. E muitas das vezes a gente acha, somos crentes, vamos orar, vamos fazer isso e aquilo, mas nem tudo, gente, é só oração não. Se Deus capacitou médicos, é porque realmente eles têm que exercer essa função. Então, primeiro passo, nunca devemos competir com a medicina. O nosso papel lá é levar o quê? A presença do Espírito Santo através da nossa vida, ter compaixão e um auxílio. O papel do capelão do hospital, quando ele entende o papel dele verdadeiramente, ele vai ver que é fundamental dentro do hospital, porque ele vai circular em todos os setores do hospital. Porque quando um capelão ele faz um trabalho efetivo e de qualidade, ele vai ter acesso a todas as áreas do hospital. Mas, porém, tem que ter aquele cuidado, o mesmo cuidado que eu falei que quando tem a capelania no presídio e de ganhar confiança, cuidado. Ali você está para fazer seu papel. Infelizmente, o ser humano confunde muitas coisas. Tem amizade e tem as coisas de Deus que tem que ser feitas do jeito certo. Por você ganhar a intimidade ali do diretor, dos médicos, essas coisas, você não pode desviar seu foco e sua função. Sua função está ali como ministro do Evangelho para dar suporte, falar do amor de Cristo e com compaixão. Amém? Amém. Vamos lá. Creio que os hospitais são um instrumento de Deus para que haja tratamento, alívio, cura e atendimento digno em favor de todos os enfermos. Creio que também faz parte de um ótimo tratamento. O respeito pela crença dos pacientes. Vamos lá. Esse ponto aqui, anota aí. Quando você entrar em um hospital, num leito de hospital, você certamente vai se deparar com alguém que é católico, alguém que é ubanda, alguém que é espírita. Você não pode chegar num leito de hospital e simplesmente querer empurrar lá dentro o que você crê. Não é assim. Jesus fez isso? Você vê Jesus fazendo isso com alguém? Jesus não fez isso com ninguém. Então, o que ele nos ensina? É através do amor, é através do conhecimento e é através do discernimento. A gente tem que ter muito discernimento quando for entrar num quarto e a pessoa não é cristã. Está internada ali e é um macumbeiro, um exemplo. Como é que você vai ganhar? Eu vou dar um testemunho aqui. Teve um evangelismo que a gente fez, qual foi ali, senhor Flávia? 518, qual é o nome daquele lugar ali? Amendoeira. Amendoeira. E eu bati numa casa, você estava comigo, não estava? Sim. Que a senhora, quando eu falei com a senhora, ela falou, não, eu não quero oração não, porque eu sou de outra religião. Não, mas eu só quero conversar com a senhora. Não, ela não falou mãe de santo, ela deu outro termo. Isso acontece muito. Acontece muito, ela falou, eu sou, não, meio que despachante, mas depois ela falou que era mãe de santo, ela falou de um outro jeito. Aí eu falei, não tem problema não, eu vim falar aqui de Jesus, você não quer ouvir, mas eu posso te dar um abraço?
Ela falou, pode. Aí eu abracei ela. Abracei ela e falei, olha só, eu tenho certeza que Jesus tem uma grande obra na sua vida. E deu aquele abraço apertado. Aí ela falou, olhou assim para mim, obrigado. Eu pensei que você ia vir me julgar, mas o seu abraço valeu muito mais do que muitas palavras. Então a gente tem que ter esse discernimento. Não é querer julgar o outro, porque a gente sabe que a fé, a prática que ele está fazendo vai levar ele para o inferno. Mas do jeito que você vai falar que ele está fazendo aquilo errado, você tem que ter muito cuidado. E se você chegar num hospital, num leito de hospital, a pessoa não querer uma oração naquele dia, você não vai desistir. É na insistência. Um macumbeiro, um umbanda, posso orar, posso falar com você, conversar, vamos trocar uma ideia? Você está ali como que ministro do Evangelho. Na primeira vez ela não vai querer te receber. Na segunda vez talvez não vai querer receber. Mas na terceira vez certamente ela vai querer te receber. Sabe por quê? Porque o amor não desiste de ninguém. Amém. Assim como Jesus não desistiu da minha vida e da sua vida, o papel do capelão no hospital de levar o Evangelho, levar a salvação, não é desistir de ninguém. Então a gente vai passar leito por leito, mas obedecendo sempre o critério do hospital que a gente vai ler aqui. Vamos lá, senão eu vou ficar parado aqui, a gente vai perder muito tempo. O enfoque deve ser a humanização hospitalar. Assim sendo, nossas ações devem estar voltadas para a compaixão, que é entendida como consolo, afeto, amizade, companheirismo, respeito, ouvir com muita atenção e sentir a dor do próximo. Ponto-chave aqui, o capelão ele fala pouco e escuta muito. A gente vai falar pouco e escutar muito, porque muitas das vezes a gente vai chegar no leito que a pessoa vai desabafar, e vai falar, e você vai escutar, e você vai usar o discernimento que no tempo certo você vai e fala. Porque se você chegar já falando, aquela pessoa vai se travar. Muitas pessoas que estão no hospital estão sentindo dor, gente. Quem queria estar no leito de hospital? Ninguém. Uns estão no leito do hospital porque, estava até conversando aquele dia no carro, falando que é tratamento de Deus. Não, eu vejo como talvez um propósito de Deus, algum motivo, outro alguma enfermidade mesmo, e ninguém quer estar no leito do hospital. Então aquela pessoa que quer ser só, você ouça ela. Que depois que ela descarregar, você vai e entra com amor. Só em um aperto. E detalhe, que eu vou falar aqui, isso de tocar, de colocar a mão, nem sempre a gente vai poder fazer isso. Porque tem a regra do hospital, porque pode contaminar, entendeu? Tem paciente que vai pedir para você dar remédio, mexer no soro, você não pode fazer nada disso. Você não pode dar diagnóstico nenhum para paciente que você não é médico. Você pode falar assim, eu vou orar por você, mas você não pode chegar, não, fica tranquilo que amanhã você vai sair daqui. Como é que você sabe que amanhã a pessoa vai sair daqui? Aí você chega lá no outro dia, pô, mas você falou que eu estou bem, eu vou sair daqui, e aí? Tá entendendo? A gente tem que ter muita atenção nisso aí. Vamos lá. Legislação, isso é um ponto fundamental. A gente sabe que perante a lei, a carteirinha da capelania, a gente tem acesso a entrar no hospital. Amém ou não amém? Amém. Mas a chave dessa carteirinha não é você usar a lei, é você usar o amor, é você ser bom, não vou dizer bom de lábio, essas coisas, ser bom de conversa. Você chegar a conversar com o diretor. Eu fui aqui no Hospital das Feiras, aí falei com a recepcionista. Olha só, vocês vão entender mais lá na frente. E eu estava com aquilo queimando no meu coração. Falei, pô, vou começar a capelania nesse hospital. E fui no primeiro dia. Conversei com a recepcionista e conversei com a diretora do hospital. A recepcionista, não, vai ser muito bom, precisamos, tal. E eu falei, não, ok. Ela chamou a responsável. E quando ela chamou a responsável, não, ele tem direito sim, tem uma lei que permite auxílio religioso. Aí eu falei, não, eu não quero entrar aqui pela lei, eu quero entrar aqui pelo amor, você permite eu entrar? Ela falou, não, lógico, tal, porque se a gente der carteirada, você vai entrar uma vez só. Na outra vez eles sempre vão dar de justificativa, vai falar que está acontecendo alguma coisa, sabe por quê? A arrogância não leva ninguém em lugar nenhum. Como é que eu vou chegar e dar carteirada e falar, eu sou capelão e eu tenho direito a entrar nesse hospital? Não é assim. Agora, quando você vai com amor, com o coração aberto, sabendo conversar, quem sabe conversar, gente, vai em qualquer lugar.
Quem sabe conversar vai em qualquer lugar, você tem que saber conversar. Nunca dê a carteirada, nunca use a lei. Porque é lei você entrar. Use sempre o amor. Oi? Tem horário, eu vou falar do horário. Tem horário estabelecido. Portanto, quando vai um grupo de capelão, pode entrar de 2 em 2. Tem horário de visita, não vai poder entrar todo mundo. Então, vai mapear os leitos e cada um vai ter um tempo dentro de cada leito. E pelo treinamento, cada um vai saber o que vai fazer dentro de cada leito de hospital. Porque, diferente do asilo, quando eu cheguei lá, eu já cheguei falando de Jesus, já cheguei batizando, já cheguei falando, liberando cura. Porque você quer fazer isso, você é cristão. Mas no hospital não. No hospital primeiro você ganha o paciente, no tempo certo você vai convencer. Não é que você convence, quem convence é o Espírito Santo, vai tocar aquela pessoa vai aceitar Jesus e no tempo oportuno você vai batizar aquela pessoa. Porque mesmo que não possa tocar ou não, você pedindo autorização a pessoa, e até mesmo o parente responsável daquela pessoa, você simplesmente com um copinho de água e na cabeça da pessoa, você está batizando ela com expiação. Você está entendendo? Você vai ter momento seu de capelão que você vai estar numa mesa de cirurgia. Você vai estar numa mesa, o paciente vai estar na mesa de cirurgia e o capelão ele pode, quando ele estiver dentro do hospital, quando ele estiver interagindo com o corpo do hospital, ele vai poder acompanhar aquela cirurgia e simplesmente segurar a mão do paciente, dando um consolo. Vocês estão entendendo? Simplesmente um gesto de amor, mas isso conta muito para quem está passando por um momento difícil. Amém? Vamos lá. Ó, visita religiosa no leito. De 5 a 10 minutos cada leito. Você não vai levar mais tempo do que isso, porque a gente tem outros leitos para passar. Então anota aí, de 5 a 10 minutos. Outra parte que vai ser fundamental nessa capelania que a gente vai implantar nesse hospital em nome de Jesus, que vai ser a capelania aos parentes dos pacientes que estão internados. Porque a gente vai dar primeiramente assistência àqueles que estão lá internados. Mas os parentes, muitas das vezes, estão precisando mais de um consolo, de ouvir uma palavra, de ouvir de Jesus, do que aquele que está lá internado. Então é fundamental. A gente vai montar um jeito, um modo de já estar atendendo esses parentes desse pessoal que está internado. Como assim? Aqui não tem integração? Quando você for fazer a parte de capelania no hospital, você vai levar seu caderninho. Não precisa ser um caderno grande não, um caderno pequeno, igual desse de Felipe. Você vai anotar o nome do parente daquela pessoa, pegar telefone e manter um contato. Mas detalhe, é contato simplesmente evangelístico, nada além disso. É perguntar como está o parente, é falar de Jesus para aquela pessoa, e nada aquilo bom dia, boa tarde, boa noite, aquele monte de figurinha não. É ser bem objetivo. Opa. Tudo bom com você? E sempre, como é que vai funcionar? De 2 em 2. Assim como Jesus nos ensinou, né? De 2 em 2. Sempre um homem e uma mulher, porque vai ter leito que a mulher que vai entrar e vai ter leito que o homem que vai entrar. E nunca ficar sozinho no quarto com o paciente. Sempre vai ter um enfermeiro ou alguém. Porque a gente não sabe o que aquela pessoa pode fazer, o que aquela pessoa pode falar, entendeu? Sempre ter esse discernimento de não ficar sozinho. Entendeu? Mesmo que a gente ganhe a confiança do paciente, que muitas das vezes pelo convívio, o dia a dia, a gente vai ganhar a confiança daquele paciente, mas a gente tem que estar o quê? Em dupla. Porque se um está orando, o outro está intercedendo. Se um está conversando, o outro está intercedendo, quebrando tudo aquilo que está ali dentro do quarto. Entendeu? Então, quando você trabalha em dupla, o mundo espiritual assim, tem que estar ligado, gente, que não é brincadeira. Entendeu? Olho aberto, o outro pode estar orando de olho fechado, mas o outro está intercedendo, está de olho aberto, está vendo tudo. Não toque no paciente, que eu já falei, não dá diagnóstico, não fala nada. Leve simplesmente o amor. Amém? Vamos lá para a página 4. Amém? Atendimento aos funcionários, sempre respeitando o seu horário de serviço.
Isso aqui é fundamental. O capelão ele tem que se adequar à rotina do hospital. Não é que o hospital se adeque à rotina dele. Somos quantas pessoas aqui nessa sala? Umas 15 pessoas? Se o hospital falar o horário de visita a tal hora, alguém vai poder estar, uma dupla vai poder estar aquele horário. Você não pode falar, não, mas só dá para mim nesse horário. Não é assim que funciona. E quando a gente se adequa ao horário dos funcionários, a gente vai fazer o quê? A gente vai estar ganhando os funcionários, eles vão ver que a gente está fazendo um serviço sério, competente, e a gente vai exercer capelania para o funcionário, como eu falei. Muita atenção, porque quando eu fui nesse primeiro dia, a moça logo chora de cara. Quando você fala de Jesus para quem está desviado, a pessoa logo chora. E ela escutava os louvores da igreja daqui, sabia que vai lá? Naquele hospital ali? Ela falou, não, eu estava escutando, eu estou desviado. Eu falei, calma, no tempo certo você vai voltar para Jesus. Aí eu falei um pouco de Jesus para ela estava atendendo. Mas eu falei, mas a gente vai voltar aqui. E aquilo me incomodou muito, porque eu fui disposto naquele dia a já exercer a capelania. Mas falou muito grande no meu coração, ninguém faz nada sozinho. Pode anotar isso aí. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada. Deus não quer que ninguém venha fazer, sempre fazer o quê? Junto. Deus, quando levanta um homem e uma mulher de Deus para tocar um rebanho, como levantou nossos pastores, para tocar essa igreja, não é para levantar sozinho, não é para ir andar sozinho, gente. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Mas Pedro, o horário só pode ser dentro do horário. Dentro do horário de visita. Ou o hospital pode estabelecer. Aí que está. Isso a gente vai conseguir fazer um serviço de excelência e ganhando a diretoria do hospital com amor e carinho, eles tendo confiança, certamente a gente vai se adequar ao horário deles e eles vão entender a necessidade e vai ver, porque no hospital como é que funciona? Tem horário de refeição, horário de medicação, horário de banho e tem o horário da visita. Entendeu? E tem os dias certos, mas porém quando a gente ganha a direção do hospital com amor, com respeito, certamente ela vai adequar algum horário para a gente estar podendo ir fora daquele período, entendeu? Por que acontece? Porque eu falo capelania para os funcionários e para os parentes. Vai ter dia que você não vai estar lá para visitar alguém que está no leito. Vai ter dia que você vai estar lá para falar de Jesus para uma enfermeira. Vai ter dia que você vai estar lá para falar de Jesus para um médico. Vai ter dia que você vai estar lá para falar de Jesus para um faxineiro, para a diretora do hospital, você está entendendo? Então a capelania ela vai abraçar o hospital todo. Ela não vai abraçar simplesmente os que estão lá internados, porque aquele hospital como é que funciona? Você interna, opera, vai para o leito e vai para casa. Ali funciona assim, coração e câncer. A pessoa não fica muito tempo ali. Então a dinâmica do paciente ali vai ser muito, muito rápido. Você vai ter que falar, por isso que eu estou falando. Leva o caderno, porque tem a consolidação. Leva o caderno, anota o nome do parente, telefone, tudo direitinho para você o quê? Eu dei capelania, atendi ele lá no quarto dele, falei de Jesus para ele foi para casa e aí, acabou? Não. Você anotou o telefone dele, perguntou como é que está a sua recuperação, meu irmão. Se ele mora perto, se der, você vai lá e faz uma visita. E vai falando. Quando você vê aquela pessoa, você está ganhando aquela pessoa para Jesus, está consolidando aquela pessoa para Jesus e aquela pessoa vai caminhar. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Participação nas comemorações, nas datas religiosas, por exemplo, Páscoa e Natal. Isso aqui, vamos tudo participar disso, porque quando o capelão ele está envolvido, inserido dentro do hospital, ele certamente ele vai colocar com a autorização do diretor, ele vai ter uma sala ali que a ideia é essa, gente. Hoje não funciona assim. O departamento de capelania. Então, quando tiver essas datas religiosas, presta atenção, Páscoa e Natal, o capelão vai organizar. Porque também tem outras coisas que acontecem dentro do hospital que são aqueles cultos ecumênicos. Quem sabe o que é culto ecumênico? Sabe o que é culto ecumênico? Alguém sabe dizer? Respeito a uma grande religião. Isso aí. É aquele culto que vai estar o macumbeiro, tudo, e cada um leva o seu ponto de vista, a sua fé. Cuidado. A gente vai participar tudo disso aqui dentro do hospital
E até mesmo quando tiver esse culto ecumênico, que vai ter uma direção do nosso pastor, se vamos estar lá ou não, porque tudo isso que a gente vai fazer aqui vai ser debaixo de envio. O que é debaixo de envio? Debaixo da autorização do nosso pastor, debaixo da cobertura espiritual. Ninguém vai fazer nada, ninguém vai sair para visitar sem ter uma autorização, um envio ou uma informação. Eu não estou falando que você não possa ir fazer uma visita, não, você pode. Mas se você for debaixo do envio, certamente as coisas vão funcionar melhor. Porque quando eu fui nesse dia, eu falei, eu fui por minha conta própria. Mas tem uma coisa que se chama Espírito Santo, e ele fala nos nossos corações. Eu falei, opa, vou retroceder, vou com a galera e vou embaixo de envio. Aí eu cheguei pro pastor, vamos fazer esse curso de capelania aqui. Não, vamos, meu filho, tal, pra gente abraçar, porque o quê? Vai a galera toda. E debaixo de envio. Se a gente ter isso no nosso coração, de sempre trabalhar debaixo de uma cobertura, de um envio, de uma liderança, parece que não é bobeira não. Não é bobeira não, que a gente vai estar lidando com o mundo espiritual, pessoas enfermas, pessoas com problemas psicológicos, vários tipos de pessoas, funcionário que está com problema em casa. Se a gente vai debaixo de um envio, a gente tem uma cobertura. Entendeu? Vocês entendem? Vocês entendem o que se chama cobertura? Pode falar, pastor. Como você falou de pessoas com problema psicológico, vai ter situações, né, na nossa vida que a gente vai encontrar pessoas com problemas mentais, pessoas com problemas psicossocial, não é isso? Isso aí. E você falou aqui pra gente notar, né, que o amor ele não desiste de ninguém. Não desiste. Como que a gente vai reagir a esse ponto? Não sei se vai falar mais pra frente ou não. Não, vou falar. Quando você pegar um paciente, você vai ter que saber discernir. Você não vai deixar de dar amor para uma pessoa que tem um problema psicológico. Não cabe nem dentro desse contexto que a gente vai falar, mas a Bíblia fala que até os lobos vão achar o caminho, não é isso? Entendeu? Então você vai falar do amor de Jesus. Eu já ouvi um testemunho de uma senhora que tinha problemas psicológicos graves, sempre tinha culto na casa dela. E ela sempre naquilo ali nunca participava, mas teve um momento de lucidez, que ela falou que sempre escutou aquele culto, sempre escutou e aceitou Jesus. Mas aceitou Jesus e ficou naquela loucura. Quem vai falar para você que ela não aceitou Jesus com fé e foi salva? Ela teve um momento de lucidez, igual quando a gente vai lá na casa de repouso. Vocês já repararam que a Maurília tem Alzheimer? Vocês já pararam para conversar com Dona Antônia? Que fala, comadre, meu pai está chegando? Quem lembra disso? Mas quando você fala, e como é que você está com Jesus, Dona Antônia? Não, Jesus é muito bom. Está bem com Jesus, Dona Antônia? Não, estou bem com Jesus. Vocês estão entendendo? Está com Alzheimer, está com um momento que ela não está entre si, mas você não pode deixar de dar amor. Tem entendeu? Da Andréia também, das coisas. A Andréia, que é esquizofrênica, entendeu? Tem casos que ela está correndo, mas tem casos que ela sente e fica quietinha escutando a palavra. Vamos lá. Participação nas celebrações ecumênicas na capela da instituição do hospital. Isso que eu falei. Você tem que pedir autorização do seu pastor. Porque todo hospital tem uma capelinha católica, você já viu? E sempre tem os cultos ali. Quando você vai estabelecer a capelania no hospital, você vai ter que respeitar aquilo ali. Você não vai poder tirar. Mas você vai proferir sua fé, você vai levar sua fé. Então, cuidado, se o diretor do hospital te chamar para participar de um culto desse ecumênico, você tem que avisar quem? A seu pastor. Você vai em cima de uma direção, de uma autorização, porque você sabe quem você é em Cristo. Então, não importa o que eles vão falar ali, é bem capaz, você cheio do Espírito Santo, porque o que eu vou falar aqui para vocês? Não devemos ir fazer uma visita em um hospital de qualquer jeito. Se você pode jejuar de um dia para o outro, se abastecer da palavra, se encher da palavra, se encher do Espírito Santo, certamente a sua visita vai ser mais proveitosa. Tire um dia de jejum. E quando você começar a ir em um hospital e tem um paciente, você vê que aquele paciente é mais duro, anota o nome dele e ora por ele. Faz o jejum, ora por ele, porque certamente as barreiras vão ser quebradas e você vai ter um acesso mais fácil. Amém?
Então tem que se preparar. Nada, não faça nada para Jesus de qualquer jeito, gente. Se prepara, ora, busca a face do Senhor. Se amanhã eu vou no hospital, vou entrar no jejum de hoje para amanhã, e vou orar, e vou buscar, e vou pedir a Deus que Deus venha quebrar toda a barreira, toda a dificuldade, todo agido maligno naquele lugar. Faça isso, porque a capelania romântica é fácil. Ah, eu fui no hospital, visitei fulano, visitei Bertano, mas a gente está na intenção de levar Cristo e levar salvação. É levar salvação. O papel do capelão, além de fazer tudo, dar esse auxílio, é levar salvação. Porque quando você ganhou aquela pessoa, certamente vai dar a brecha de você falar para Jesus, para aquela pessoa, e aquela pessoa carregar o passaporte dela para o céu. Amém? Assim igual aquele ladrão na cruz. Pô, aquele cara foi evangelizado justamente logo pelo mestre, no momento certo, na hora certa. Não tinha outro caminho para ele. Mas ele, o que ele abriu a boca dele, ele reconheceu. Muitos dali já ouviram falar de Jesus. Muitos ali já caminharam com Jesus. Muitos dali vão estar desviados de Jesus. Muitos dali vão ser crentes, fervorosos, que vão estar passando um momento de dificuldade e vão estar internados. Mas a gente vai estar ali para dar o apoio. Amém? Relatório mensais e semestrais para a diretoria da instituição hospitalar. Isso é fundamental. Se eu instalei um departamento de capelania, eu tenho que me responsabilizar de passar um relatório. Isso não é nada mais do que necessário. Fulano, visitamos tantos leitos, paciente tal, tá ok, tal, estou tendo alguma resistência. Não só para a diretoria, como é que está sendo feito o seu trabalho, mas também para o seu pastor. Como é que está sendo feito aquele trabalho naquela capelania, naquele hospital. Então sempre passar a fazer um relatório, porque a nossa intenção é de instalar ali um departamento de capelania. Um de vocês vão ficar responsável pelo aquele departamento e vai tocar o barco e vai fazer a escala de visitação e como é que vai ser feita a visitação. Tudo dentro com ordem e disciplina. Amém? Parceria com o serviço social, psicológico e psiquiatras, sempre respeitando todos os profissionais de saúde em sua respectiva área de atuação. O psicólogo, a assistência social e essa parte que eu falei da parte psíquica, eles são parceiros do capelão. O capelão não pode ir contra eles. Que você falou, psicossocial, o capelão vai trabalhar em conjunto com eles, porque o relatório, quem vai passar para você melhor do paciente vai ser eles. Porque quando você chegar para conversar, você vai conversar com o paciente, quem está atendendo ali, quem é o psicólogo do hospital, o psiquiatra vai falar, ó, fulano é isso. Então, ele não é seu concorrente ali. Ainda mais que você está ali e você não está sendo pago. Uma coisa que vai ser feita aqui e que deve ser feita, todo mundo vai assinar um termo de responsabilidade que está indo ali por livre, espontânea vontade, por amor e não está sendo obrigado. Porque tem gente que é cara de pau que fala que estava fazendo trabalho. Depois quer cobrar da igreja, que fez trabalho no hospital. Tem gente cara de pau. Então vamos ter um documento assinando, ó, fui de livre e espontânea vontade. Tem gente que é maluco, quer botar a igreja na justiça e tudo. Eu estou falando sério, acontece. Estou falando que, mas acontece. Acontece. Entendeu? Vamos lá. Parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, editora religiosa, para que haja suprimento de uma boa literatura. O que é isso aqui? Quando você for visitar um leito de hospital, você vai falar de amor de Cristo para ela, mas você vai embora. Então você sempre vai deixar, primeiramente, um texto bíblico. Se a pessoa não quer um texto bíblico, uma literatura cristã, que é primeiramente, nem sempre ela vai saber que é uma literatura cristã. E outra coisa que funciona muito, louvor. Com autorização do enfermeiro, do médico e do paciente, você pode botar ela para escutar um louvor. Mas principalmente, você tem que tentar fazer ela a fazer uma leitura, nem que seja um versículo, um texto bíblico. No outro dia você pergunta, você leu? Uma literatura cristã. Por isso devemos ter essa parceria. Para a gente ter essa parceria, a gente também tem que ler, né, gente?
Como é que eu vou indicar uma coisa para a pessoa ler se eu nem li? Como é que eu vou mandar a pessoa ler um texto bíblico se eu nem li aquele texto bíblico? Então, eu cheguei e fui embora, ganhei a confiança. Pô, seu nome é? Márcio. Pô, vou deixar aqui para você. A gente tem Bíblia aqui pequena, o ruim é que a letrinha é muito pequena, eu não enxergo aquilo. Pô, lê aqui, você já ganhou confiança, vou deixar aqui uma leitura para você ler, medita nisso aqui, porque quando a gente voltar, eu vou conversar com você sobre esse assunto. Você está entendendo? Você só não foi, você foi, deixou e deixou um dever de casa. Vamos dizer assim, uma leitura para aquela pessoa. Amém? Amém. Elaboração de boletim ou jornal interno para que todos tenham conhecimento das notícias diárias da capelania. Como é que vai funcionar isso? Isso vai funcionar depois que tiver instalado o departamento de capelania no hospital. A partir do momento que a gente instalou o departamento de capelania, ali vai estar, o enfermeiro vai estar com acesso, o diretor vai ter acesso àquilo ali, o relatório, o boletim, o que a capelania está fazendo no hospital. Porque senão vai estar andando à toa. A gente tem que prestar conta, tem um relatório, porque conforme eu falei, vamos ter capelania com os pacientes e vamos ter capelania com os funcionários do hospital. Então a gente vai estar sempre prestando esse boletim para a direção do hospital. Entendeu? Vamos lá. Pedro, eu peguei a aula já no meio, né? Mas assim, isso aqui a gente vê, isso aqui é uma teoria muito legal, que é longo prazo. A prática a gente sabe que não é uma realidade, né? Porque hoje eu tenho sido manchado lá no Hospital Geral, foi lá loucura. Eu tenho tido a oportunidade de falar, né, com as pessoas, conversar lá, de falar de Jesus. Hoje eu estava até contando agora para a Johnny, uma experiência que eu tive com uma família. Mas assim, a gente sabe que não é fácil isso. Não é. E aí a gente vai conseguir, entrar no horário da visita, durante uma hora, e aí é falar de Jesus e até então acabou. Porque até conseguir instalar isso tudo para ter é um processo. É longo prazo. A realidade é outra, né? E aí como que a gente faz? Como é que a gente... Tipo assim, eu fui hoje, entrei e visitei. Foi eu e Vitor. Entramos amanhã. Não, o primeiro passo, como é que é feito? A gente vai chegar e vai conversar com a diretoria do hospital. Vai elaborar, você não tem que falar, você tem que levar no papel o projeto da implementação da capelania. Você vai falar com o diretor. Eu tenho esse projeto aqui da nossa igreja tal, de estar instalando a capelania nesse hospital para não só atender os funcionários, os pacientes, mas atender os funcionários. E ali você vai falar para ela, não é um trabalho simples, mas eu vejo que é um trabalho necessário e vai ajudar muito na fluidez do hospital. Você vai apresentar isso para o diretor. Ele aceitou, ele vai perguntar como que você vai instalar isso aqui. Aí você já tem que estar com isso tudo planejado, porque a gente vai planejar isso, essa turma vai planejar como é que vai ser feito, vai ter responsabilidade para cada um, escala de visita, tudo isso. Vai ter, como é que se fala, normas e condutas do capelão, porque não é de qualquer jeito, vai ter essa norma e vamos apresentar ao diretor. Ele aceitou um toque e a gente começa a trabalhar com ele. Fez aquilo ali, começamos a trabalhar com ele, vai fazer a parte da visita que você falou, de orar, de falar de Jesus, mas ele deixou instalar o departamento de capelania. E se ele não deixar? Aí se ele não deixar, Vai para outro hospital? outro hospital, mas a gente vai exercer a capelania de visita. Você está entendendo? É muito difícil o diretor não instalar, sabe por quê? Porque o hospital é um ambiente que precisa muito da parte espiritual. E se você for debaixo de um envio e for com o coração queimando, disposto, Jesus abre a porta. Já aconteceu comigo de chegar aqui na outra, tanto pastor aqui mesmo, e a outra igreja eles não deixaram entrar porque foram dar carteirada. Ao invés de eles chegarem com vontade, eu não tenho carteira, né, de capelão, e sempre entrei, nunca tive dificuldade, entro lá direto. Ontem mesmo a gente estava lá e eu conversei com a diretora para liberar outra igreja. Ah não, porque chegou aqui já mostrando carteira, eu falei, poxa, até teve um dia que você estava chateada, isso e aquilo. É isso. Oi? Pedro falou sobre Então, aí, nessas horas que a gente mostra quem nós somos. É isso aí. Porque a gente não está aqui para mostrar título. Isso A gente não está aqui aí. para mostrar título, mostrando o Você amor de viu? Deus. O que É um eu amor falei constante. justificou, você viu? O que eu falei e é bem assim. Se eu chegando dando carteirada, eu vou entrar uma vez só e não entro nunca mais. Agora, se eu chego com amor, ele vai deixar, sabe por quê, gente? com carteira de balufa. No hospital,
parou, não tem jeito, né? Depois eu vou ter que repor essa aula. O hospital é um ambiente que os funcionários precisam muito de Jesus, gente. E Os próprios médicos falam isso. Vira e mexe, a gente chega no hospital e os médicos sempre falam: poxa, foi até bom vocês chegarem, estava precisando disso. E a gente chega no hospital cheio e o nosso hospital esvaziar. Por quê? Foi o que o Pedro falou no início. Às vezes muitas pessoas só querem que a gente preste ouvido para elas. Isso aí. Chega lá, o problema delas na verdade é mais mente cansada. Tá vendo como é que tá em casa, que eu falei em casa antes de eu as chegar? pessoas não emprestam ouvido, né? A gente familiar, Márcia com dificuldade. Ih, são parentes dele, problema de Márcia, não sei o quê. Então a pessoa ali se acha que está doente, procura o hospital, aí encontra um de nós, aonde se abre e às vezes larga até a ficha e vai embora. Às vezes muito se acontece, vira e mexe, acontece com a gente. Isso aí. E o que o Pedro falou a respeito dessa parte de luto, aconteceu comigo. Uma experiência que eu tive para mim foi horrível. Uma enfermeira, infelizmente, muito mal treinada, deu uma notícia ali na UPA, e não dá a notícia da filha que tinha acabado de falecer para a senhora. Estava conversando com a senhora, a filha passou mal, daqui a pouco vem a enfermeira e... senhora, tem como pegar o documento da sua filha? Não, tô na bolsa dela, pega lá. Não, a senhora tem que ir lá buscar, porque a senhora acabou de ter óbito. E a mãe, tipo assim, a gente que não prepara aquele ambiente, isso aqui. A verdade leva para uma sala, né? Mas a capelania, a assistente social tem que fazer isso. Aí depende muito da pessoa, o despreparo da pessoa. Então nessas horas a gente tem que se resguardar muito. Porque por muitas vezes, hoje em dia, graças a Deus, a gente fica até mais frio com algumas coisas. No início, não sei se é bem provável falar sobre isso também, no início quando eu comecei aí, mexeu muito com o meu psicológico. Mexeu muito, tá fazendo 3 anos agora, faz 3 anos que a gente está indo ali direto. Então isso mexeu muito com o nosso psicológico. Mexe. Vamos lá. Na verdade, não é o assistente social que dá notícia de morte. Ele ajuda na agilização Na parte do do documento. médico. Quem dá é o médico. É o médico, Isso é um despreparo, médico. Isso aí é uma falta de comunicação de organização do hospital. O capelão ele ajuda a organizar isso. Porque ele vai saber se teve um óbito, porque ele vai estar ali, então vai ser comunicado, ele vai passar, vai fazer os trâmites tudo direitinho, e a pessoa vai levar até o responsável que alguém faleceu. Aí que entra a parte da capelania para o parente. Você está entendendo? Se ele chamar a gente também, poxa, tem uma pessoa que entrou em óbito aqui, a família está ali fora desesperada, a gente não avisamos ainda, tem como fazer uma oração junto com eles, já pediram isso pra gente também. A gente está numa sala, vamos orar primeiro, aí vou orar. Aí começar a falar de uma palavra sobre a morte. Aí, Leandro, que vai entrar a parte do departamento da capelania hospitalar, que ele vai fazer isso. Vamos lá. Passos necessários para a implantação de uma capelania hospitalar. Vamos lá. Primeiro ponto, qualificação. O capelão são treinados e preparados para que haja uma boa assistência. Vamos lá. Curso que o capelão deva fazer além desse curso de capelania, anota aí. Curso de comunicação, intercessão e batalha espiritual. E curso de aconselhamento. São os cursos que o capelão tem que fazer. Ele tem que saber se comunicar, que vai juntar com aconselhamento, Comunicação, intercessão e batalha espiritual e aconselhamento. Aí anota aí, como é que funciona isso? Por que a gente tem que ter esses 3 coisas? Enfermidade, como é que funciona a enfermidade na vida do ser humano? Que a gente vai ter que ter um discernimento para identificar. Bota assim, enfermidade, primeira ramificação. Corpo. Quem vai tratar do corpo é o médico. Amém? Quebrou uma perna. Quem vai engessar a sua perna vai ser quem? O médico. Vamos lá. Alma. Por interior. Tem muitas pessoas que estão lá no hospital, a mesma palavra aplica. Me lembra aí que eu cheguei, eu estudei esse texto bíblico, mas eu não anotei aqui na minha apostila, eu esqueci. Uma pessoa que guarda mágoa, guarda rancor, e isso é comprovado, ela sente dores na articulação. Tem muitas pessoas que vão estar lá no leito de hospital e você vai ter discernimento que simplesmente ela está passando por aquele problema, aquela enfermidade, porque ela não liberou um perdão. Então ela precisa de cura na alma, uma cura interior.
ela está ali porque o professor deu até um exemplo, que ele conversou com uma mãe que sentia muita dor no joelho, ela sentia muita dor no peito, e ela não sabia, foi no médico, não sabia diagnosticar qual era a dor que aquela mulher estava, porque ela estava sentindo aquela dor. E ele perguntou, o Espírito Santo pergunta para ela como que foi a gravidez dela. Escuta. Aí quando ele falou, como é que foi sua gravidez? E ele nem sabia que ela tinha filho, ela começou a chorar. Aquela mulher, ela dava soco no ventre dela porque ela não queria aquele filho. Ela tinha aquilo ali, e ela não liberou, e ela teve aquele filho, e foi um filho problemático, que veio dar trabalho para ela, e ela não se perdoava pelaquilo que ela fez. Aí ele identificou, olha só, você tem que se liberar perdão para você mesmo, tirar essa culpa de você pelo aquele ato que você fez, pedir perdão, porque essa dor que você está sentindo no joelho é falta de liberar perdão. E você pedir perdão para o seu filho, aquela mulher começou a desabar e chorar. Então é comprovado, quando a gente não libera perdão, são doenças das almas, elas como é que se fala mesmo, Melana? Psicossomática, ela vai ficar no nosso corpo. Tem doenças que são isso aí. Que por falta de perdão, por um proceder errado, pecado, isso vai revelar no nosso corpo. E uma dessas coisas são dor no joelho, dor na articulação, dor no coração. Vai no médico, aquela pessoa vai, você não tem nada, mas você bastava simplesmente liberar um perdão. Vamos lá. Pedro, rapidinho, o que você tinha dito aí para escrever aí por último, que eu não peguei? Mas de qual parte? Enfermidade, você falou? Bota assim, enfermidade, faz uma ramificação. Primeiro corpo, tem que entrar até o médico. Aí quando você identifica, isso é discernimento, porque aqui cada um vai ter. Por isso que eu estou falando buscar esses cursos de aconselhamento, intercessão e batalha espiritual. Porque você, quando chegar no leito, você vai saber identificar. Teve o curso de batalha espiritual aqui na nossa igreja, não teve? Vai ter na escola de Débora. Você vai saber identificar. Porque quando você consegue identificar o problema que aquela pessoa está falando, você não vai dar diagnóstico nenhum, mas você vai saber tratar e lidar com aquela pessoa. Você está entendendo? Agora vamos lá. Espírito, libertação. Você vai ver que tem gente que está ali passando ali, que está passando, precisando o quê? De libertação. Está ali no leito do hospital, no presídio que vai encontrar muito isso. Mas tem gente que está no leito do hospital ali que está simplesmente precisando de uma libertação. Já aconteceu, né? Na UPA, a mulher se manifestou, não foi? E vai acontecer direto. Vai acontecer direto. Entendeu? Vai acontecer direto. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa. Tem a parte que a medicina vai tratar, mas tem a parte. E uma coisa que eu queria falar com vocês aqui, que a gente tem que estar em maturidade. Tudo é espiritual, mas você tem que saber lidar, porque tem pessoas que querem espiritualizar tudo. Nem sempre é espiritualizar tudo. Você tem que ter discernimento. Aqui tem homens e mulheres adultos. Se tu vê que é uma palhaçada, você vai ver que é uma palhaçada. Você não vai julgar, não vai falar. Você tem que saber identificar. Entendeu? Aí é o preparo de cada um. Ah, mas opa, identifiquei aquilo ali. Realmente é espiritual, precisa de libertação. Opa, é uma falta de perdão. Opa, é simplesmente uma doença. Um homem de Deus não pode ficar doente não, gente? Sim ou não? Sim. Tem gente que acha que o homem de Deus nunca está passando e está em pecado. Ih, fulano fez isso. Meu Deus. Ainda vamos viver esse tempo. Tem gente que pensa isso, Andrezinho. Portanto, a gente tem que ter essa maturidade, esse discernimento, amém? Vamos lá. Voluntários. O capelão voluntário assina um termo de compromisso observando a lei. Ele vai assinar um termo de compromisso conforme eu falei aqui. Eu estou indo lá voluntário pela minha própria vontade, para não ter dor de cabeça. Tem a lei aí, né? Oi? Tem a lei, tem lei. Apresentação. Qualificado e disposto para o serviço voluntário de cunho religioso, os capelões apresentam o seu projeto de capelania para a instituição. É o que eu falei, que a Ana Paula me perguntou. Eu não vou chegar lá de qualquer jeito, eu quero implementar uma capelania nesse hospital, não. Está aqui o projeto, vai funcionar assim,
assim, assado, tal, é desse jeito, vamos sentar, vamos conversar, vai ser proveitoso para o hospital? Vai, amém. Chegamos lá, vamos implementar a capelania. Porque só ir e visitar eu acho muito vago. Ali tem que ter o quê? Um departamento responsável para aquilo ali. Porque você não é que você vai viver no hospital, porque você não pode confundir as coisas. A sua parte é aquela ali. Se o cara for para fazer a parte de capelania, ele quer saber disso, daquilo, daqui a pouquinho ele vai chegar e muitas vezes vai chegar para falar, e aí, como é que foi o jogo do Flamengo? E aí? Não, eu estou falando até por mim mesmo, senão você acaba se perdendo. Verdade. E aí, como é que foi o churrasco? Seu papel não é esse. Seu papel ali é representar um representante de Cristo. Quando você está ali debaixo de um envio, então você tem uma missão. Qual é a sua missão? Levar o amor de Cristo para a vida das pessoas e através disso levar salvação. Você não está ali para fazer conversa fiada, você vai ser amigo sim, mas amigo que vai mostrar o caminho, não é amigo para estar de conversa fiada não. Conversa fiada já tem um monte lá. Você vai estar ali justamente para representar Cristo e levar a salvação, amém? Hein, Pedro? E esse projeto tem consolidação? Tipo, a gente foi lá, falou de Jesus Tem, para as porque pessoas, vai e ter- após aquilo. Vai ter consolidação, porque justamente a gente vai estar sempre com o caderno e o departamento de capelania, você vai ter o telefone de todo mundo, endereço de todo mundo, e vai estar acompanhando. E detalhe, gente, a intenção é que aquela pessoa siga o caminho de Cristo, necessariamente eles não vão vir para amor e movimento. Sim. O evangelho é isso, é você falar de amor e mostrar o caminho. Se ela vir para cá, amém. Mas se ela for para uma outra igreja, amém. É ela enxergar que ela precisa caminhar com Cristo. Entendeu? A capelania, o departamento de capelania é do amor e movimento. São 3 dias de visita no hospital. Tem uma outra igreja que quer visitar. Vai visitar. Você só vai informar, ó, procede desse jeito. Está liberado. A outra igreja vai entrar e vai levar a capelania. Vocês estão entendendo? Mas dentro daquele critério que foi estabelecido pelo aquele departamento de capelania. Para não fugir da regra. Porque como é que vai funcionar aqui? A carteirinha vai ter validade de 2 anos. 2 anos. Por quê? Por que 2 anos? Todo mundo está sendo instruído como é que tem que proceder, como é que tem que fazer dentro do hospital. Vai ter o telefone da igreja, do responsável do departamento, tem uma reclamação. A gente vai levantar uma reclamação, vai averiguar aquela reclamação. O que houve? Ah, fulano procedeu desse jeito. Você vai chegar na pessoa, olha, infelizmente eu não vou ter como renovar sua carteirinha, porque o objetivo que você foi chamado, você não fez, você acabou fazendo outra coisa. Você está entendendo? Então a gente tem que ser um curso sério, porque tem gente que faz a carteirinha e não tem validade. Tem que ter validade, tem que ter reciclagem, tem que ter qualificação. A parte que eu falei de respeitar a ordem e a hierarquia do hospital é fundamental, de não tocar no paciente, disso e aquilo. Isso é fundamental para você fazer uma capelania séria, não uma capelania romântica. Amém? Vamos lá por causa do horário. Planejei terminar com vocês 9 horas. Contrato. A instituição e o capelão responsável assinarão um contrato através do qual consta 3 meses de experiência e caso o serviço seja satisfatório e ratificado para 1 ano, após sendo renovado por mais 1 ano, e assim sucessivamente, salvo disposição posteriormente acrescentadas ou contrárias. Então o que acontece? A cada 3 meses você vai fazer uma autoavaliação junto com o diretor e passar um relatório para o nosso pastor. A capelania está funcionando assim. Você chega, você quer, Felipe, que continue a capelania desse hospital? Eu falo, não, Pedro, está sendo top, está sendo de muito bom proveito. Porque você se autoavaliar é fundamental na sua caminhada. Eu falo isso para você em tudo na sua vida. Como que você está sendo como marido, como filho, como esposo, no seu trabalho, como ovelha. Quando eu comecei esse curso de capelania, não dorme não, Betinho, daqui a pouco eu estou acabando. Quando eu fiz esse curso de capelania, eu cheguei para o pastor e através dessa informação, pastor, como é que está sendo minha caminhada aí? Eu marquei um gabinete com ele não entendeu nada. Ele falou, o que você quer falar, Pedro? Meu zebra. Não, pastor, eu só quero saber como é que está fluindo as coisas que eu estou fazendo, tal, no ministério. Não, meu filho, está sendo bênção aqui, não sei o quê. Não sabe por que eu estou fazendo isso?
porque eu aprendi no curso de capelania que eu tenho que me avaliar e para ver como é que eu estou procedendo. Sabe por quê? Se eu pergunto para Felipe como é que eu estou indo bem, eu estou sendo respaldado. Lá na frente ele pode chegar e falar, pô Pedro, mas eu te perguntei como é que eu estou indo. Então quando você se autoavalia, pede para uma outra pessoa se autoavaliar como você está procedendo, ainda mais uma cobertura espiritual, você está sendo respaldado, você não está fazendo de qualquer jeito, porque nada que fazemos para Cristo deve ser de qualquer jeito. Infelizmente, muitas coisas começam e não terminam, sabe por quê? É feita de qualquer jeito. Quer uma coisa que nunca vai terminar e nunca vai ser de qualquer jeito quando você faz por amor. As pessoas se frustram por número. Isso eu posso falar aqui na própria carne. Eu posso chegar e fazer, estou dando um exemplo, e fazer um culto no lar que teve 30 pessoas. E depois de 15 dias ter 3 pessoas. Para mim não muda, vai ter 3 pessoas que vão ouvir de Jesus. Se você for atrás de números, de aplausos, de tapinha nas costas, você vai se frustrar. Porque evangelho não é isso não. Evangelho não é isso. Infelizmente, pessoas querem holofote, querem o centro de atenções, querem ser reconhecidas. E o trabalho do capelão, ninguém vai ver, é você e Cristo. Porque aqui a gente não vai tirar foto, o hospital não tem foto, é diferente do asilo, o hospital não vai ter foto, vai ser só contato, telefone, nada de foto. É o que você fez, é quem está vendo é Jesus. Igual Davi lutou com o urso e o leão, só quem viu Davi matando o urso e o leão foi quem? Deus. Nem o pai dele, nem os irmãos dele viu. Mas Deus viu. E o que você vai estar fazendo, cada dia que você for no hospital, você vai estar matando um urso e um leão. Mas Deus vai estar vendo você matando um urso e um leão. Amém? Amém. Então o nome dele vai ser glorificado através da vida de vocês. Amém? A intenção é essa. Levar o amor, não querer reconhecimento, não querer título de foto nem nada. É simplesmente levar o amor. Amém? Vamos lá. Divulgação. Isso aqui a instituição divulga para todos os setores e departamentos sobre a implantação da capelania hospitalar. É o suporte que a gente vai dar para o hospital, divulgação. Vamos lá. Uniforme. Providenciar um uniforme para isso aqui que eu vou falar do uniforme da capelania. As cores que devemos usar. E vai ser as cores também do presídio. Anota aí. Sempre é um cinza claro ou um azul claro, que não vai confundir. Ou faz um jaleco, uma blusa, ou uma faixa para pendurar no braço, que a pessoa vai identificar você como capelão. Então não vai te confundir com ninguém do setor do hospital. Amém? Cinza claro ou azul claro. Azul bebê. Azul bebê. Aí vamos lá, no 7, uma sala para você, instituição, oferecer uma sala específica. Isso tudo, gente, eu estou falando com vocês com o intuito que vamos conseguir implementar a capelania no hospital. Aí vai ter uma sala com computador, com mesa, tal. E dentro do site do hospital, se é possível, a gente conseguir, vai ter um link lá que a pessoa vai acessar e vai conseguir o contato da capelania. Qual o site, quando você abre, tem um linkzinho ali? No site do hospital vai ter um link da capelania. Esse é um desejo. O regulamento interno, observando o estatuto, valores, missões e visão do hospital, elaborando um regulamento interno sobre o serviço de capelania, com a devida anuência e oportuna aprovação da diretoria. Isso tudo só vai acontecer, é um desejo do fundador desse curso, que é o apóstolo Robert, e que também queimou no meu coração quando eu falei com o pastor também, ele logo comprou a ideia, é disso acontecer. O hospital tem um departamento de capelania. O hospital tem alguém mesmo, tipo, um representante de Cristo naquele lugar. Não estou dizendo que não tenha cristão no hospital, não, mas responsável para aquilo ali, para dar andamento naquilo ali. Pedro, esse manual aqui, vacina, os capelães não precisam da mesma vacina do pessoal que trabalha no hospital, né? Bom, eu pulei. Isso aí. Pega aí. Humanizado.
você vai ter que se sujeitar, para não ter dor de cabeça, se tem que ter vacina, tem que ter vacina. Se tem que usar máscara, tem que usar máscara. Ali você está ali para obedecer a norma do hospital. Uma visitação por mês. Não é visitação, é vacina, tipo assim, febre amarela, Covid, gripe. Não, você vai ter que estar, porque se está na norma do hospital, você tem que estar. Se é para usar máscara, você vai usar. Então você vai ter que estar dentro da norma do hospital. Não é querer fazer do seu qualquer jeito, não. Se está com a vacina atrasada, vai ter que colocar em dia. Porque se a norma do hospital permite, porque você vai estar lidando com pessoas ali doentes, imunidade baixa. Amém? Vamos lá, mensagem de esperança no telefone. É ruim, Leandro, né? Tem que ter medo de vacina. Leandro tem medo de injeção. Dentre as atividades diárias de um hospital também é mencionado o serviço de capelania, que leito a leito compartilha uma mensagem de esperança. Isso a gente já sabe. O papel do capelania, ele transmitir uma mensagem de esperança, de fé, de amor. Conforme eu falei com aquela senhora que era do candomblé, assim, um simples abraço que quebrantou ela todinha, que ela falou: meu filho, vai nessa fé, você vai impactar muitas pessoas. Queria que ela se convertesse, eu não sei, depois eu não fui lá. Capelão, pastor encarregado do ofício na capela, responsável pela assistência espiritual. Do latim capela, pequena igreja de um só altar, divisão de templo com altar próprio, espaço consagrado a culto. Conclusão: capelania é um exercício da função pastoral que visa a assistência espiritual enfocada a pessoas do Senhor Jesus Cristo, no contexto de reino de Deus e não apenas de um grupo religioso. Em primeiro lugar, queremos afirmar que a base para a prática da capelania está na palavra de Deus, Bíblia Sagrada, conforme alguns textos bíblicos, está lá, estão anotados aí na de vocês. Está Marcos 16,15, vão pelo mundo inteiro e anunciar as boas novas do Evangelho. É isso que um capelão faz. Ele vai e anuncia as boas novas do Evangelho. Amém? Lerem esses textos bíblicos aqui. Agora aqui, nossa aula já está acabando, 9:05. Para casa, vocês vão estar lendo a página 6, 7, 8 e 9. Amém? 6 a 9. De 6 a 9. Na próxima aula, eu vou estar trabalhando com vocês a partir aqui da 10, a partir aqui o capelão. Amém? A próxima aula vai ser mais ou menos nesse mesmo horário, de uma hora. Onde que é a próxima? Isso Essa semana, só para concluir, serão 4 terça-feiras, né? 4 terça-feiras a gente termina. De terça-feira que vem também? Não, de carnaval provavelmente não vai ter. 4 terça-feira. Só 4. Eu estou querendo, dentro da terceira aula, com a autorização do pastor, a gente tirar a carteirinha e fazer uma visita, antes da gente implementar a capelania hospitalar. Presta atenção aí, Vitinho. Fazer uma visita, uma aula prática nesse Hospital das Feiras, né? Eu vou estar indo antes conversar com a diretora, falar, porque a gente já vai ter uma base. Na terceira aula a gente vai estar fazendo uma aula prática no hospital. E eu vi com a nossa irmã Thalita para pegar um contato, porque tem uma casa de repouso que funciona diferente. Por que ela é diferente? Lá são moradores de rua, né, Thalita? E a maioria é dependente químico que foram tirados da rua e não tem parente nenhum. E os parentes que tem realmente não querem saber daquelas pessoas que teve uma vida toda fora da curva e a maioria lá não tem Jesus. Tem Jesus também? Então vai ser um projeto que a gente vai fazer de levar Jesus para aquela casa para aquele asilo. Amém? Posso contar com vocês? Amém? Pega direitinho que a gente vai lidar com essa escola de capelania, a gente vai estar lá. Amém? Então, próxima aula, página 10. Ó, faça a leitura daquelas páginas que eu falei. Amém? Vamos orar? Pedir para o nosso diácono auxiliar de pastor Real estar orando. Gostaram da aula, gente? Amém.
Foi um professor chato. Você nem tá boa nenhuma. Não, não é. Não existe aula, não. Vocês anotaram? Ele vai ponto na apostila? Eu já tava aqui desde 7 horas. Não, comecei 8 horas. Sala no horário? Qual? No horário de início da aula, 8 horas, você entrou na sala? Você chegou atrasado. Não adianta você falar que chegou cedo e entrou.